Bom, para poder identificar essa possível aproximação do fim da era da igreja, ok? E também, quem sabe, a aproximação aí da manifestação do anticristo, sempre lembrando, como eu disse, não tem como nós sabermos se falta uma semana ou 7 anos, ou 20 anos, não tem como nós sabermos. Então eu coloquei um outro tópico aí para vocês, intitulado Os 7 tempos determinados por Deus. Os 7 tempos determinados por Deus. Então, o que nós vamos estudar agora? Em especial é Levíticos 23. Levítico 23 é para ser lido paralelo com aquele texto que nós lemos de Gênesis 3:8, falando da hora que Deus encontrou-se com Adão e Eva após o pecado. Então, Levítico 23, ele vai estabelecer, além da Páscoa, que é o dia e a hora da morte do Cordeiro, o dia e a hora da morte de Jesus, vai estabelecer também mais 6 tempos determinados, ou um total de 7 tempos determinados, que alguns chamam de 7 festas, mas eu vou usar o significado do termo hebraico, tempos determinados. Eu separei aí Levíticos 23, versículo 2, que diz: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As solenidades de Yahvé que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Então, aqui na versão corrigida foi traduzido como solenidade, ok? Esse termo grego que eu vou mostrar para vocês, que ele significa tempos determinados. Em nossa tradução está solenidade. Coloquei também a versão atualizada e coloquei ali, ela traduz como festas fixas, as festas fixas do Senhor. Eu não gosto dessa tradução, ok? E depois eu explico. O termo hebraico traduzido por solenidades, na versão corrigida, e festas, na versão atualizada, é Moadim. E este termo é melhor traduzido por tempos determinados. Nestes tempos determinados, Deus se encontrava com o seu povo. Ok? Então, os tempos determinados, vamos lembrar, a Páscoa lá no Egito, que vai desencadear o Êxodo, né? Aquela Páscoa ela foi celebrada entre 1500 e 1400 a.C., uma data aproximada. Você tem a diferença aí de 100 anos, é normal. Nós estamos tratando de 3.500 anos atrás. Então é entre 1500 e 1400 a.C. Bom, virando o slide, eu coloquei aí para vocês Levítico 23, versículo 5. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Ou seja, aqui está sendo instituído o primeiro tempo determinado, desse total de 7 tempos determinados. Então nós estamos vendo que tudo por Deus acontece dentro de um plano. Deus está determinando dias, hora, mês, ano, até o ano da morte do Messias estava determinado por Daniel, foi profetizado por Daniel. Eu separei João, capítulo 19, versículo 14, que diz: E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta, disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Então você veja, ali era a preparação da Páscoa, Jesus vai morrer na Páscoa. Então, o evento da morte de Jesus, ele está ocorrendo na festa da Páscoa, no tempo determinado da Páscoa. Na preparação, que eram os dias anteriores, Jesus estava sendo julgado. Bom, a Páscoa era o primeiro tempo determinado. Quando você continua lendo Levíticos 23, aí tem o segundo tempo determinado, que era os pães asmos. Então, Levítico 23, versículos 6 e 7 diz: E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então, olha, o Cordeiro Pascal morreu no dia 14 e os pães asmos começavam no dia seguinte, no dia 15. Então, era o segundo tempo determinado.
O terceiro tempo determinado era chamado de primícias, e ele tinha um dia determinado também, ele tinha que cair sempre no domingo. A Páscoa e os pães asmos era variável. A Páscoa ela tinha que acontecer no 14º dia. Então, o 14º dia podia cair na terça, na quarta, na quinta, na sexta, mas independente do dia que a Páscoa caísse, as primícias tinham que acontecer no domingo. Então, veja, Levíticos 23, versículos 10 e 11, é que vai nos dar esse detalhe. Ele diz: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis o molho das primícias da vossa cega aos sacerdotes, e ele moverá o molho perante Yahvé para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Ou seja, então quando que ele vai trazer as primícias? No dia seguinte do sábado. Então acontece a Páscoa na terça, na quarta, na quinta, ok? Aí vai chegar, vamos dizer, se acontece na quarta, vem a quinta, sexta, sábado, o dia seguinte seria as primícias, então será sempre no domingo. Foi por isso que Jesus ressuscitou no domingo, para cumprir essa simbologia das primícias, para cumprir esse tempo determinado das primícias. Deus está nos ensinando que os eventos da redenção da humanidade, tanto da igreja quanto de Israel, eles não acontecem por acaso. Eles têm um dia determinado, uma hora determinada, um mês determinado, um ano determinado. Então, as primícias, claramente a Bíblia diz que elas simbolizam a ressurreição de Jesus. No comentário, agora no slide 34, eu falei para vocês, eu digo aí, olha, o encontro das primícias ocorreu no tempo determinado para a ressurreição de Jesus. Cada tempo determinado, ou cada festa, como eles chamam, é um encontro de Deus com o seu povo, ok? E aqui vai tratar tanto da igreja quanto de Israel. Eu separei também 1 Coríntios 15, versículo 20, que diz: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, então as primícias, o primeiro trigo que eles traziam, ok? Essa colheita que acontecia ali na Páscoa era a colheita do trigo. A colheita da uva acontecia 7 meses depois, no Yom Kippur. Então aqui a colheita do trigo. O primeiro molho de trigo que eles traziam, ok? Tinha que entregar no domingo, eram as primícias dessa colheita. Jesus Cristo é a primícia dessa colheita, porque ele foi o primeiro a receber um corpo incorruptível, ok? Isso está simbolizado bem claro na Bíblia. Então nós estamos vendo que os tempos determinados, eles se cumpriram. Vimos que já se cumpriram 3: a Páscoa, pães asmos e primícias. Eu separei também 1 Coríntios 15, 23, ainda na página 34 aí da folha de vocês. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, o tempo determinado das primícias, ele apontava para a ressurreição de Jesus. As primícias tinham que ser no domingo, Jesus ressuscitou no domingo. O quarto tempo determinado era o que no Novo Testamento nós chamamos de Pentecostes. No Antigo Testamento, os israelitas chamavam de semanas, festa das semanas, era assim que eles chamavam, ok? No Novo Testamento nós chamamos de Pentecostes. Pentecostes está em Levítico 23, versículo 10 e 11. Quando você lê Levítico, você verá que essa festa era em Israel chamada festa dos gentios, porque Deus disse que eles, nesse momento, nessa colheita, eles deveriam deixar sempre um pouco para aqueles que peregrinavam, para os gentios, né, que estavam peregrinando nas suas terras. Então, era um tempo determinado para os gentios.
e é o momento que a igreja nasce. Ok? Então a simbologia da igreja está perfeita como o Antigo Testamento. E os israelitas, eles se gabam deles conhecerem melhor o Antigo Testamento. Ok? Mas nós vemos que a simbologia apresentada no Novo Testamento se encaixa bem com a profecia bíblica. Então Levítico 23, versículo 10 e 11 diz: depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, aquele sábado, ou seja, o dia seguinte ao sábado é as primícias, né? Era o domingo. Então essa primícia no domingo, ok? Contareis a partir desse domingo, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida pelo sacerdote, o domingo das primícias, o domingo da ressurreição de Jesus. 7 semanas inteiras serão, ou seja, 49 dias, até o dia seguinte, ou seja, 50 dias então. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Então, por isso Pentecoste vem 50 dias no grego, né? Os gregos deram essa nova descrição para a festa das semanas, como os judeus chamavam. Bom, coloquei para vocês na página seguinte, agora no slide 36, os 7 tempos determinados, ou 7 festas, como alguns dizem. Coloquei em azul aqueles que já se cumpriram. No Novo Testamento diz que eles se cumpriram: a Páscoa, os pães asmos, as primícias e Pentecostes. Esses 4, a Bíblia diz que se cumpriram no Novo Testamento. Mas quando você lê Levítico 23, tinha um total de 7. O que aconteceu com os outros 3? Os outros 3, muito provavelmente, eles estão ligados ao encontro de Jesus com Israel. Ok? E esses 3 últimos, eles são trombetas, dia do perdão, que também é chamado de dia do Yom Kippur, ou dia da expiação. Ok? Então, dia do perdão é o segundo e tabernáculo é o terceiro que falta desses 3. Vamos eliminar, até para vocês poderem entender. Tabernáculo, ele simboliza Deus habitando com o seu povo. Então, é o milênio. Isso é um consenso. Até os judeus dizem, é o reino do Messias estabelecido na terra. É o milênio. Trombetas, que é o 5º, ele serve apenas como um aviso. Faltam 10 dias para o dia do perdão. Então, o dia do perdão é, muito provavelmente, o dia que Jesus vai se encontrar com Israel. Até o nome diz, né? O dia do perdão. Você olhando para a simbologia bíblica, Deus estabeleceu um dia para a morte do Cordeiro, um dia para o encontro de Jesus com os gentios, que foi no Pentecostes. E também tem, então, um dia do encontro de Jesus com Israel, que é o dia do perdão. Né? Esse será o momento do fim da grande tribulação, quando o anticristo estará cercando Jerusalém, perto de destruir Jerusalém, vamos dizer, 10 dias antes do perdão, é tocado a trombeta, e eles perto de serem destruídos, então é tocado a trombeta. Faltam 10 dias para o dia do perdão. Então, nesse dia do perdão, Jesus vem para livrar Israel das mãos do anticristo. Bom, independente da interpretação que alguns têm, que alguns acreditam que vai acontecer uma guerra, que é a Terceira Guerra Mundial, é a linha, né, que a Assembleia de Deus segue, é a linha que eu acredito, mas existem aqueles também que acreditam que esse fim, na verdade, vai ter outro significado. Ali é o momento que os judeus são esclarecidos e eles entendem pelas Escrituras que Jesus é o Messias. Independente do momento que for, isso deve acontecer no dia do perdão, independente da interpretação. Bom, separei também Levíticos 23, versículo 24, falando do tempo determinado das trombetas. Esse texto diz: fala aos filhos de Israel, no 7º mês, no primeiro dia do mês, lembrando que a Páscoa foi no primeiro mês, no 14º dia. Então, agora indo para o 7º mês, quando vai ocorrer a colheita da uva, diz: no 7º mês, no primeiro dia do mês,
Haverá para vós descanso solene e memorial com sonido de trombeta, uma santa convocação. Então, no 7º mês, no primeiro dia. Ela acontecia, a trombeta era tocada 10 dias antes do Yom Kippur. Ok? Então, era como um aviso. Né? Está chegando o dia do perdão. Ok? Bom, depois nós temos então o dia do perdão. Eu separei aí, Levítico 23, 27, que diz: mas aos 10 deste mês 7º, então, a trombeta era tocada no primeiro dia, e no 10º dia desse mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então, no dia 10 desse mês 7º. Então, por essa profecia, nós podemos entender já o dia, a hora e o mês do encontro de Jesus com Israel. Será na mesma hora, nós vimos a profecia de Zacarias, na hora 9ª, na mesma hora que Jesus morreu. Será no mês 7º, que é o dia do Yom Kippur. Então, Jesus se encontra aqui com Israel na hora 9ª, às 3 horas da tarde, no Yom Kippur, okay? Que é o dia da expiação, que é o dia do perdão. Então, tudo isso estava profetizado. O texto seguinte, eu coloquei Levítico 23, 32, que vai falar a hora também do encontro do Messias para perdoar Israel. Na mesma hora, claro, profetizado por Zacarias. Ele diz: sábado de descanso vos será, então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Então começava numa tarde de uma e até a tarde do dia seguinte. Era o dia do perdão. Aqui nós vemos claro que está profetizado que será no 7º mês. Bom, eu citei aí também 1 Reis, capítulo 8, versículo 2, que diz: e todos os homens de Israel se juntarão na festa ao rei, na festa ao rei Salomão, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Então, quando que Jesus volta para encontrar com Israel? Nós sabemos o mês de Etanim, nós sabemos o dia, ok? Que é o 10º dia desse mês, e sabemos a hora 9ª, a mesma hora que Jesus encontrou-se com Israel. Ou seja, nós percebemos que tudo está programado. Né? E por essa programação é que surge essa interpretação, essa possibilidade, né, que nós vemos de estar realmente se aproximando a hora de Jesus voltar para encontrar com Israel. Então também está chegando a hora de Jesus voltar para encontrar a igreja. Para aqueles que estão, de uma certa maneira, duvidando dessa hora, vocês sabem que, infelizmente, as igrejas reformadas estão aí inserindo uma incredulidade. Até 200 anos atrás, até 230 anos atrás, eles prendiam e matavam aquelas igrejas que não aceitavam o batismo infantil. Hoje eles só querem nos corromper, ok? Então, eles estão aí batendo, desacreditando, já inventaram até mentira, dizendo que o arrebatamento pré-tribulacionista teria surgido entre seitas. Não, isso é mentira. Nasceu entre pastores anabatistas, pelo menos, o relato mais antigo que nós temos, com um pastor anabatista, que também era chamado de batista, nos Estados Unidos, há cerca de 300 anos. Então, não é verdade que nasceu com seitas. Eles inventaram essa mentira, e aí muitas pessoas acreditaram e estão acreditaram na mentira, estão desacreditando no arrebatamento. Mas lembre-se que a teoria deles não tem chance de ser verdadeira, porque eles dizem que o arrebatamento ocorre na primeira ressurreição, que está lá em Apocalipse 20, versículo 4, que ocorre no início do milênio, ou seja, o arrebatamento seria no final da grande tribulação, no início do milênio, na verdade no início do milênio. Só que durante a grande tribulação, João vê a igreja nas bodas do Cordeiro
com corpos incorruptíveis, já ressuscitada. Então a teoria deles não tem chance de ser verdade. Mas hoje não é o foco do arrebatamento. Em outro momento eu vou estar falando com vocês sobre os pontos fundamentais do arrebatamento pré-tribulacionista. Bom, no slide 41 eu coloquei aí para vocês ainda uma descrição do dia do perdão, para confirmar, esse é o dia que Jesus se encontra com Israel. O texto diz, dia da expiação, chamado de dia do perdão, ou ainda Yom Kippur, no hebraico, né? Yom Kippur. Yom Kippur é o sexto tempo determinado por Deus. Ele é o momento que Israel receberá o perdão dos seus pecados. Esse será o dia do encontro entre Jesus e Israel, o dia da vinda de Cristo em glória. Então nós chamamos a segunda vinda de Cristo, nós dizemos que ela é dividida em duas partes. Ok? A primeira vinda, foi quando ele esteve aqui na terra, morreu. A segunda vinda, ela ocorre em duas fases. Uma fase no arrebatamento, no início da grande tribulação, para levar o seu povo, levar a igreja. E a segunda fase, no fim da grande tribulação, quando ele aparece em glória para salvar Israel do anticristo. Ok? Então esses são os tempos determinados por Deus. Consideramos assim, eles estão bem claros pelo que nós percebemos, tá ok? Essas duas características, como eu falei para vocês, até Apocalipse capítulo 19 nos deixa isso bem claro. O comentário prossegue. Ele é o momento que Israel receberá o perdão dos seus pecados. Esse será o dia do encontro entre Jesus e Israel, o dia da vinda de Cristo em glória. É chamado vinda em glória porque todo olho verá. Então a Bíblia sempre fala em um momento que ele se manifesta para a igreja e um momento que ele se manifesta para todo mundo, um momento que todo Israel então vê Jesus se manifestando.